Bom, segunda-feira, dia 7 de outubro, um dia após as eleições, que aqui em Cascavel, os eleitores que foram às urnas escolheram, em primeiro turno, Renato Silva, do PL, como novo prefeito de Cascavel. Como eu disse, em primeiro turno, o resultado saiu por volta das 6h30 da noite de ontem. O atual vice-prefeito de Cascavel nasceu em Rio do Sul, cidade de Santa Catarina. Ele tem 73 anos, mora aqui em Cascavel desde 1975, é casado, é pai de 3 filhos, ele também é empresário. Dono da Univel, para quem conhece Cascavel, sabe da universidade, e ele também é dono de veículos de comunicação. Já o seu vice, Henrique Mecabô, foi eleito como vice-prefeito aqui de Cascavel. Ele tem 28 anos, é o vice-prefeito mais jovem da história da nossa cidade. Ele é nascido e criado aqui em Cascavel. Daqui a pouco, tanto Renato Silva quanto Henrique Mecabô estarão aqui comigo no estúdio do Balanço Geral para a gente conversar sobre esse momento muito importante na carreira política de cada um, mas principalmente para a história de Cascavel e o que esses dois irão fazer, o que irão se responsabilizar para o futuro da nossa cidade. Você estava vendo imagens aí da comemoração de ontem à noite, depois da apuração de votos, e eu vou conversar com a Daiane aqui, porque o clima na cidade é tranquilo. O clima tá gostoso, o clima tá bem típico de uma segunda-feira que começa pacífica, não é, Dai? Seja bem-vinda, bom dia para você. Estava vendo mais cedo movimento aí no centro de Cascavel, tranquilo pra caramba. Tranquilo, tranquilo, assim como foi esse pleito, né, Valdinei? Movimentação bem tranquila, um pleito bem atípico, né? Uma votação mais calma, uma votação rápida também, sem filas. E a gente que acompanhou toda a movimentação e vem acompanhando também essas últimas horas, a gente visualiza, assim, essa tranquilidade mesmo, que foi reflexo aí desse domingo de eleições. Nós acompanhamos, junto com toda a nossa equipe, os desdobramentos, hora a hora, né, desse pleito. O que a gente percebeu é que foi um comportamento bem diferente do nosso cascavelense, se anteciparam, as pessoas vieram mais cedo para a votação. E aí até no começo ali, quando abriram as urnas, alguma movimentaçãozinha um pouco mais elevada, algumas filas ali se formaram bem no início, mas logo depois já foram se diluindo, porque a votação era bem rápida mesmo, apenas 2 escolhas, uma para vereador, depois para prefeito. E aí filas não dava nem tempo, né, Valdinei, dessas filas se formarem. Nós tínhamos aí pouco mais de 239 mil ao todo, né, 239.588 eleitores que estavam aptos ao voto. Nós tivemos 25% de abstenção. O que é isso, né? Pessoas que não garantiram esse direito ao voto. Mas boa parte dos cascavelenses votaram, né? Esses cascavelenses aí fizeram com que valesse de fato esse direito ao voto e tivemos poucos crimes, viu, Valdinei? Tivemos algumas situações aí como carros que estavam adesivados, parados em frente aos locais de votação, que configura-se, né, um crime eleitoral, não pode. Aí tiveram adesivos arrancados, mas ninguém foi preso, apesar de algumas situações também ali de derramamento de santinhos, né? Não tivemos nenhuma prisão, nenhuma pessoa encaminhada, né, para a Polícia Federal ou para outro órgão aí de fiscalização por conta de crimes eleitorais. Então foi de fato uma movimentação bem tranquila. Com relação a problemas a urnas, nós tivemos 4 urnas que precisaram ser substituídas por conta de problemas. Mas também, logo após essa substituição, o pleito correu normalmente, a votação normalmente nessas sessões. E aí, claro, né, Valdinei, teremos um BG especial com movimentação. Você já anunciou aí entrevistas de estúdio, temos reportagens também, cobertura em todo o nosso oeste, nosso sudoeste. Um programa para deixar todo mundo de casa bem informado, porque naquela correria ali de saber quem é o candidato, às vezes passa alguma informação despercebida, mas hoje a gente atualiza tudo para quem está em casa, né? Como essa abstenção, né, de 25% aí dos eleitores de Cascavel que não foram às urnas ontem para exercer o seu direito de voto. Na semana passada a gente conversava aqui com um cientista político, o professor Cuyava, e ele falava, olha, é importante demais a gente ressaltar que existe a lei que deixa a gosto do cliente, do eleitor, votar ou não, quem tem 16 até 18 anos ali no máximo, sem a obrigatoriedade, ou pessoas acima dos 70 anos. É claro que nós vimos alguns exemplos de pessoas com muito mais idade que fizeram questão de participar das eleições ontem, mas o número de pessoas que deixou de votar
ele foi muito expressivo, a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Daqui a pouco eu volto contigo, inclusive, tá, Day? Para a gente falar mais sobre eleições 2024. Mas deixa eu mostrar aqui em números o que isso representa em Cascavel. Lembrando que nós também teremos as informações de Toledo, inclusive com o candidato eleito em Toledo, o Mário Costenaro. Ambos estarão aqui junto com o Lúcio Demarque, vice-prefeito, estarão aqui comigo no Balanço Geral. Mas qual é o cenário, então, das eleições que nós tivemos ontem, domingo, aqui em Cascavel? O Renato Silva, do PL, foi eleito com mais de 56% de todos os votos, totalizando aqui 95.168. Em segundo lugar, Márcio Pacheco, do Progressistas, com pouco mais de 18%, quase 19% dos votos. 31.582 eleitores escolheram Márcio Pacheco nas urnas ontem. Seguido de Edgar Bueno, do PSDB, que tentava um quarto posto como prefeito aqui em Cascavel, ele que já foi prefeito pelo menos 3 vezes na nossa cidade. Ficou com menos de 16% dos votos válidos, 26.295. E por fim, de acordo com o que as pesquisas apontavam aqui em Cascavel, nós tivemos Lilian Porto, que era vereadora, abriu mão do cargo de vereadora para disputar a cadeira do Executivo. Ela é do PT, que teve pouco mais de 9% dos votos, 15.384. Votos nulos, a gente teve quase 3%. Branco, quase 5%, então totalizando aí um número bem expressivo de pessoas que foram às urnas, mas que usaram aqui, tanto o voto nulo quanto em branco, de alguma maneira, para se manifestar. Isso sem contar com a abstenção daqueles eleitores que preferiram não votar nesse pleito. Daqui a pouco nós vamos trazer outros números, a gente vai trazer outras informações, mas esse número aqui chama bastante atenção. Mais de 60 mil pessoas, né? Mais de 60 mil eleitores, 60.436 pessoas deixaram de votar ontem aqui em Cascavel. É claro que isso também impacta nesse resultado. Mas daqui a pouco a gente vai falar